Muito boa noite, é um prazer imenso recebê-los aqui na TV Morada em mais um programa 60 Minutos. É o nosso encontro semanal através das nossas emissoras, o 43.1 da TV Morada em São José do Rio Preto, abrangendo uma área de 50 quilômetros e em volta aqui da nossa torre de transmissão. Também através do canal 8 da nossa matriz da TV Morada em Araraquara e o 26.1 em Ribeirão Preto, todas elas integrando uma população de mais de 4 milhões de pessoas. Nós queremos dizer que esse programa é apresentado e depois também colocado aí nas redes sociais e também está sendo transmitido pela Insat TV e ainda pelo canal 7 da NET de São José do Rio Preto para os assinantes. Pelas redes sociais, as pessoas podem assisti-lo a todo momento, em qualquer hora, no Facebook, através do Instagram ou também através do YouTube. Mais uma vez conosco, nós vamos abrir os assuntos, os debates de hoje. Nosso companheiro, o professor Marcelo Pessoa. E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo jóia, boa noite, espectador. Bom ter aqui com você conosco. Muito boa noite, meu querido amigo Ferreira, que hoje deve estar lá com a internet bala, né? Aquela internet de primeiro mundo, a mensalidade, né? Lá. Pagou a mensalidade. E aí, Ferreira, tudo bem? Tudo bem, boa noite para você, o Marcelo. Boa noite. Aumentou os kbytes aí no seu estúdio. Não, a questão nem aumentar, é questão de receber aquilo que se compra. A operadora nem sempre ela entrega aquilo que ela vende, né? Sem falar o nome da operadora, é aquela famosa aí que está sendo... É um monopólio, né? Na verdade, todas são uma só, né, Marcelo? O Ferreira, né? Tudo é a mesma coisa, né? Ferreira, nós vamos falar algumas coisas aí. Eu queria que você falasse aí no eixo Minas-Rio de Janeiro, daqui a pouco a questão dos supermercados. Porque nós fizemos reportagens hoje no programa Morada Agora e nós constatamos com os nossos repórteres que a coisa desandou de vez. Quem pensava que somente arroz, feijão, óleo e outros produtos da cesta básica é que tiveram aumento, na realidade todos os produtos aumentaram. É como se abrisse a porteira e a boiada escapasse. E o PROCON não teve outra alternativa, Marcelo, senão partir para cima e exigir as notas fiscais. E o óbvio do mais óbvio é o seguinte: olha, se você tinha um estoque muito grande, comprou durante um período para fazer uma previsão de abastecer durante tantos meses, como a maioria faz, então você tem a obrigação de manter os preços que foram praticados desde a compra. Se você comprou um novo estoque e repassar o custo lá da agricultura, do intermediário, aí sim se justifica. Então a coisa desandou. Nós vamos falar e mostramos hoje o diretor do PROCON de São José do Rio Preto, Arnaldo Vieira, que diz que vai bater em cima dos supermercados. E o mesmo vai acontecer em Ribeirão Preto, em Araraquara, em todo o estado de São Paulo, porque o PROCON do estado de São Paulo diz que não vai admitir. E diz mais, vai ser, segundo ele, né, implacável, como foi na questão do gás. Eu não sei se foi tão implacável não. Quanto está custando aí o botijão de gás hoje, hein? Tá implacável o preço. Implacável. Tá implacável. Quem achava que ia ficar R$50 ou 60, tá implacável. Eu não sei se adiantou muito não, mas até que enfim, alguma medida vai ser tomada aí para nós, que somos todos... Não é bom que se tome muita medida não, né? Não? Não, porque a mão invisível do mercado ela tem que atuar. Laissez-faire, laissez-passer, ou seja, deixe-se fazer, deixe estar. O mercado ele tem um procedimento de autorregulação. Então, a intervenção de governos, quer seja por meio das suas secretarias, tais como o PROCON, por exemplo, quer por meio de políticas ou decretos governamentais, não é bem-vinda no mercado. O mercado ele se assusta com isso. O mercado é muito sensível a coisas desse tipo, né? O escocês Adam Smith, que é um dos maiores teóricos em termos do capitalismo, ele dizia sobre a mão invisível. Para explicar mais ou menos, é aquela história. Eu pego 1 litro de leite que eu produzo no meu sítio e eu vou deixar esse litro de leite entrar no mercado. Eu não sei qual que é o limite dele. Ele pode ser tomado ali como leite, mas ele pode ser transformado numa manteiga, que depois vai ser transformado num bolo, que vai ser transformado numa outra coisa. Sim. Não tem limite. Essa é a mão invisível que o Marcelo fala aqui. Dê um exemplo mais ou menos aí para entender. Também, não só a questão de agregar valores, não só de agregar valores, né, você fazer a cadeia produtiva funcionar livremente,
como também a autorregulação no sentido de regular oferta e demanda a partir daquilo que se produz e daquilo que se necessita. Nesse sentido, o mercado ele se autorregula, fazendo com que todas as instâncias, tanto aquelas que consomem quanto aqueles que produzem, tenham um equilíbrio de oferta e demanda, fazendo com que os preços se autorregulem. É nesse sentido que é mais compreendida a ideia da mão invisível do mercado. Muito bem, Ferreira, Eixo, Rio, Minas aí. Explodiram os preços também dos supermercados aí, ou os empresários estão bonzinhos aí e estão seguindo o que o presidente Bolsonaro pediu aí, seja mais patriota? Mais patriota. Isso, né? Porque seja mais patriota. O Marcelo diz realmente, e não pode, a interferência do Estado na economia, nesse sentido, ela atrapalha. Você lembra do fiscal do Sarney? Lembro. E quem não do fiscal do Sarney? Pois é, de triste memória, né? Isso aí da redemocratização para cá, que muitos aí que ficam com saudade do governo militar, não podem esquecer que quando o governo militar saiu, deixou a inflação. Com o Sarney, ela continua alta, apesar de algumas várias tentativas de controlar a inflação. E só foi, de fato, controlada com o Plano Real. Mas, respondendo a sua pergunta, aqui não só o supermercado está estourando, material de construção também. Material de construção, por quê? Também, porque os donos de loja, não dá nem para chamar de empresário, aquele que pensa do imediatismo, né? Maus políticos que pensam nas próximas eleições e não nas próximas gerações. Esses também aumentaram os preços, a exemplo do supermercado. E por aqui está muito alto. Eu imagino essa história. Vamos lembrar um pouquinho dessa história aí. Foi quando a Polícia Federal Brasileira, ela passou a ser mais reconhecida como um órgão também que ajudava na fiscalização e punição. Sim. Porque existia uma tal de SUNAB, não sei se você se lembra disso. Superintendência Nacional de Preços. É o que seria o PROCON hoje, só que a SUNAB ela falava a respeito só de preços. Não tinha ainda o Código de Defesa do Consumidor naqueles anos. Mas a Polícia Federal, que vinha de um momento assim, de um regime militar, meio assim, suspeita, né, de fazer coisas aí que não deveriam ter feita democraticamente naquela época, antes de Sarney, no período Figueiredo, Tancredo, Sarney, ela começou a aparecer justamente que elas fechavam, a Polícia Federal ia com a SUNAB, e fechava com os fiscais de Sarney os supermercados. Aquilo lá era folclórico. Você lembra disso? Lembro. E os caras colocavam aqui os distintivos, a polícia de óculos escuro, né? A polícia estava capengando naquela época, não tinha nem gasolina direito para andar, estava ruim naquela época. Sim. E outra coisa, quando mandou confiscar naquela época, o Ferreira lembra disso, os bois do pasto. Era a coisa mais hilária que eu vi na minha vida. Faltando carne nos açougues, de fato. Vinha um helicóptero, descia, aquele boi lá é o mais gordo. Amarrava o boi e queria alçar o boi. Confiscar o boi em pé no pasto. Isso é uma coisa de louco. Não, se contar isso lá fora, ninguém acredita. O pessoal está rindo aqui que é mais novo, isso aconteceu, eu vi acontecer. Aconteceu. Eu era repórter de rádio, eu vi acontecer. Conta isso, o pessoal acha que é piada, né? Não aconteceu? Na escola, eu vou contar para o aluno, por exemplo, esse tipo de coisa, ele acha que é piada. Ô Ferreira, quando você fala em intervenção, é isso aí que é intervenção do Estado, aquela coisa que você lembra muito bem. Eu fui no supermercado Panelão, fecharam o Panelão, e nos pastos de Araçatuba, o helicóptero chegava, os bois corriam todos. Aí era mais difícil. O mercado. Você sabe que Nelore é o bicho mais bobo que tem, né? Ele tem medo de tudo. Quando você vê esses bois brancos aí no pasto, você sai correndo. Né? Você não entra não que ele te ataca, mas se você chegar lá, ele corre. Você imagina o helicóptero do Sarney e a Polícia Federal descendo para pegar o boi, como se fosse pegar o PCC. Não é uma loucura, Ferreira? É verdade. O governo Sarney, para o Diego, que é o santista aí operando você, e também para a Mari, que é jovem, o Sarney é o seguinte, foi um governo ainda inexperiente de uma democracia que estava tentando caminhar, que até então não se tinha eleição, embora também o Sarney não foi eleito. O eleito foi de forma indireta o Tancredo Neves. Então, aquela de experiência com o processo democrático fez com que esses fatos hilários acontecessem. Mas o que regula o mercado é a lei da oferta e da procura. O que está acontecendo é que muitos estão exportando, a alta do dólar, e ao invés de importar, estão exportando, e com isso estão ganhando. Você não pode esquecer que no passado recente, um governo desse aí deu subsídios para os usineiros produzirem mais álcool combustível.
E o que eles fizeram? Eles produziram mais açúcar e exportaram açúcar para a Europa e o álcool continuou, o álcool combustível com um preço elevado, Storino. Pois é, e nessa história aqui, antes de mostrar o PROCON aqui, pegando esse gancho do Ferreira, nós estamos numa das maiores regiões produtoras de álcool do Brasil. Sim. E tem uma tal de única aí, que é a união dos produtores aí de canas aí. Os caras estão uma arara com o presidente Bolsonaro. Sim. E você sabe muito bem, porque o presidente, para ajudar seu amigo Trump nos Estados Unidos, simplesmente ele deu corda e vai esticar, né, o contrato para que o Brasil possa importar etanol feito de milho nos Estados Unidos para abastecer o mercado interno. E sem contrapartida nenhuma, e os caras aqui ficaram arara, principalmente na região de Ribeirão Preto, e com toda razão. Porque deixaram de produzir açúcar, produzir álcool, agora tem um estoque aí. Vamos fazer o que com tanto álcool, hein, ô Marcelo? Olha, isso aí é uma questão assim complicadíssima, né? Nós temos alguns problemas para pensar, né? Um deles é justamente a ideia de que um sheik árabe, um tempo atrás, ele proferiu uma frase, falou assim, olha, a pedra, né, na Idade da Pedra, né, a Idade da Pedra não acabou porque acabou a pedra. Nós não temos mais pedra, então acabou a Idade da Pedra. E o petróleo não vai acabar, não é a era dos combustíveis fósseis, ela vai se encerrar, não porque vai acabar o petróleo. Ou seja, nós estamos vivendo um momento de transição em que os carros elétricos estão tomando o mundo, o governo europeu já está dando fortes subsídios para isso. Então, o que acontece? Os carros elétricos, eles vão entrar no mercado já nos próximos 5, 10 anos. Isso já é fato. Países da Escandinávia já estão completamente a frota quase renovada. A Noruega, todos. A Suécia e Sim. também a Finlândia, né? Então, isso é um retrocesso por na nossa capacidade industrial instalada. Nós ainda vamos ter um momento de transição em que o álcool vai suprir a nossa demanda interna, mas a ideia, quando você traz mais álcool para cá, por contratos, esses contratos são feitos para o futuro, são feitos para 5, para 10, para 20 anos às vezes. Então, não sei como é que vai se fazer para organizar a nossa capacidade industrial instalada, ter que honrar esses contratos Sim. junto à comunidade internacional com a chegada do carro elétrico, que é iminente. Daqui a 10 anos vão ter carro elétrico aqui. Pois é, e a questão aí é se, talvez, Ferreira, se o presidente Bolsonaro ele conseguir a contrapartida com os Estados Unidos, que é de aumentar as exportações de açúcar, aí você tem um equilíbrio. Eu quero te dar mais um gancho, Ferreira. País chique é país chique. Imagina que essa pandemia na França deixou o pessoal lá parado e pelo menos milhões e milhões de litros de vinho de primeira qualidade, os Bordeaux, né? Você sabe, são vinhos de primeira, ficaram lá estocados e não conseguem vender. O governo está subsidiando os produtores para que possam processar esse vinho e transformá-lo em álcool industrial. Quer dizer, né, é triste você ver isso, hein, Ferreira? Álcool industrial. Não sei o que significa álcool industrial, mas é para isso. Não deve ser para passar na mão, né? Então vai ser chique, Ferreira, você comprar um álcool industrial francês de uma safra daquelas de uns vinhos aí de Bordeaux. Mas vai ser um desperdício, né? Transformar um vinho em álcool, né? É isso aí mesmo. Vai ser um desperdício muito grande. É verdade. Mas quando o Marcelo fala no combustível fóssil, e ele tem realmente toda a razão nessa situação, porque é o que acontece? Não que ele vai acabar, mas a questão é o transtorno, é a consequência dele, o que ele causa na cidade, é a questão da poluição que ele causa. E o carro elétrico não vai ter essa questão de poluir, de aumentar a camada de ozônio, ou de prejudicar, ou de... Juiz de Fora, por exemplo, aqui na região da Zona da Mata, não tem chovido, muitas queimadas, então o ar está pesado. Soma-se a isso também o combustível queimado através dos carros, dos veículos, dos caminhões, do óleo diesel. Então a intenção realmente de substituir um pelo outro é a questão da consequência de eu ter um combustível ou o carro ser locomovido, né, através de um produto mais barato, teoricamente, e também que não polua. Mas do vinho aí realmente vai ser um desperdício muito grande. Vinho bom tem na Serra Gaúcha, não é, Storino? Exatamente. Agora, Ferreira, tem gente que é chique até na hora de provocar acidentes. Conheci um cara que acabou se acidentando na divisa da França, lá chegando para a Itália,
porque derramou um caminhão de azeite na pista lá e ele escorregou no azeite, né? É outro papo, né? Quando você vai... Eu queria aproveitar o gancho que o Ferreirinha deu. Ele falou assim, olha, porque teoricamente é menos poluente. E é bem na base da teoria mesmo. Qual que é o carro elétrico. Porque a discussão sobre a importação de álcool de milho... Mas o álcool não é tão poluente assim Não, também. não é tão poluente perto do combustível fóssil. O Brasil, inclusive, está conseguindo índices melhores do que muitos países do mundo, porque você tem a maioria da frota hoje que circula álcool. Não, a diferença está no ônibus e também no caminhão, que são a diesel, são maiores poluidores. Diesel já não se consome na Europa, já tem umas 2 décadas. Então, pessoal, assim, diesel já estão se afastando. Mas a ideia é que o carro elétrico, embora ele tenha uma aparência de poluir menos, não é exatamente assim, especialmente em países europeus. A conta que se faz lá é muito sensível. Mas porque qual a poluição que o carro elétrico faz? É no desperdício depois das baterias? As nossas matrizes de energia elétrica no Brasil, elas são fontes limpas. A energia eólica, a energia hidráulica. De lá é atômica. Por exemplo, há combustíveis fósseis sendo queimados para produzir energia, por exemplo, aquela que é produzida pelos geradores a carvão. Que maravilha. Então você produz gerador a carvão para carregar elétrica. Os carros elétricos. Sim. Mas a maioria é atômica também. Então, essa conta já se faz lá, porque eles têm uma matriz energética muito ainda fundada em combustíveis fósseis. Nós ainda temos a prerrogativa dupla, primeiro, de ter uma energia renovável, que é a oriunda do etanol. Segunda, que as nossas matrizes de energia alternativa, como a hidráulica e a eólica, elas são fontes promissoras e já em franco desenvolvimento aqui no Brasil. Eu andei lá do sul de Portugal até o norte, lá você via energia eólica para tudo quanto é lado. Sim. Mas é um país que é banhado pelo Oceano Atlântico, diferente de outros países que não sei se tem a mesma quantidade de ventos. Sim. Mas é uma quantidade imensa que, inclusive, falavam que era superior ao do Brasil. E o Portugal seria o quê? Um Espírito Santo, do tamanho do Espírito Santo. Tem essa... Tá certo. Bom, falar em queimadas, temos imagens, está queimando tudo. Essa noite a gente nem conseguiu dormir aqui no interior de São Paulo, Ferreira, porque chegou por aqui a fumaça, né, do Pantanal. Já está chegando por aqui, está chegando. Essa noite uma delas foi uma parte. Foi do IPA também. Aí essa aí foi no... Você lembra do J. Ávila, Ferreira? Quinta do Golfe aí, ó, do empresário J. Ávila, aquele famoso dono de televisão que foi processado nos Estados Unidos, aquela coisa toda que você conhece, né? E ele é o dono disso aí, ó. É um condomínio. E ele teve para comprar uma TV em Minas. Pois é, quase que comprou, mas ele comprou um monte aqui no interior de São Paulo. Recebeu o nome aqui de avenidas imensas aí do Leão e não tem problema. Ele foi só condenado nos Estados Unidos, mas devolveu o dinheiro, né? Trafique, né? Mas aí isso é dele aí, olha. É da herança dele, do J. Ávila. É um clube de golfe aqui de Rio Preto que foi para o espaço, uma parte aí, e o pessoal mais pobre estava bravo, dizendo o seguinte, jogaram até aviões, puseram até aviões aí, tipo Ipanema, para jogar água aí. Enquanto que na periferia queima, os bombeiros, coitados, não tem nada lá. Tá queimando lá, vai jogar água também. Mas aí é do J. Ávila, amigo, é outro papo, né? Aí tá metade do PIB da região aí. Então. Cadê aquelas imagens? Tem aquelas imagens lá de cima, lá da divisa com o Mato Grosso aí, que nós pegamos aí, plantações de cana? Isso aí é uma plantação de cana. Castilho na divisa com o Mato Grosso, isso aí. Olha aí, cercou toda a região ali, junto ao Rio Paraná, perto da usina que nós temos lá de Três Irmãos, naquela região lá de cima lá. Jupiá e Três Irmãos, exatamente. Aí precisa ver se tudo isso aí é queima espontânea, né? Combustão espontânea, se será que é? Mas o pessoal ficou, olha, as casas, elas ficam perto das plantações de cana. Sim. As casas dos Estados Unidos, lá na Califórnia, ficam do lado justamente das florestas que estão sendo queimadas. Aí é plantação de cana. E cana é essa altura aí, olha. Agora, eu não sei se botaram fogo na cana, se houve queima espontânea, ou se também é uma bituca de cigarro, mas é um inferno o que está virando aqui na região. Inclusive, o Ministério Público quer saber por que 500 hectares de uma área ecológica aqui na região de Rio Preto, esses 500 hectares foram queimados nas últimas horas aí. Um prejuízo enorme para a fauna, para a flora, bichos correndo e uma situação realmente complicada aqui na nossa região. Sem contar a umidade relativa do ar, né? Hoje bateu 11%. Nem o Saara tem isso, Marcelo. Não, é menos que deserto, né? Ô, Ferreira, a Serra da Mantiqueira, você está em cima da Serra da Mantiqueira, melhor, você está entre a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, você está num vale, à sua direita, vamos dizer assim, está a Serra do Mar, ali Petrópolis descendo para o Rio de Janeiro, e outro lado subindo para a região da Mantiqueira em direção a Belo Horizonte. Como é que está a situação aí em Minas Gerais e no Rio de Janeiro?
A parte da Mantiqueira teve um ataque, né, na região entre o estado do Rio e o estado de Minas, no sul do estado do Rio e sul do estado de Minas, mas foi controlado. Aqui tem aquelas queimadas pontuais, mas que juntando tudo, não é dessa dimensão que você mostrou aí agora aí, na região de São Paulo, do interior de São Paulo, indo para Mato Grosso, mas aqui tem aquelas pontuais, que juntando tudo, ô Storino, o que acontece? Cria-se a umidade do ar fica muito baixa. E quando ela é baixa, não chove. Até 21% é tolerável. De 21% abaixo, já é um risco muito alto. E quanto mais baixa a umidade do ar, a previsão de chuva fica distante. Aqui, respondendo a sua pergunta, está sob controle porque os bombeiros estão vigilantes. Mas os pontos vão acontecendo aqui e ali e acaba criando um transtorno muito grande, principalmente para crianças e também para idosos. Ferreira, aquela história, né? O fogo nas montanhas aí de Minas e do Rio de Janeiro, fogo de baixo para cima é difícil, é complicado, né? Porque fogo não desce, ele sobe. E aí, para controlar, é difícil. Aí, porque aqui pelo menos é plano, apesar das dificuldades, você ainda tem um pouco mais de, como é que eu posso dizer, um pouco mais de mobilidade dos bombeiros. Agora você na montanha é complicado. A Serra do Mar de Petrópolis ali, se pegar fogo naquela floresta ali, o bicho pega, né? É difícil. É difícil. Marcelo, vamos falar um pouco aqui, o Ferreira também continua por ali, a respeito da declaração do Paulo Coelho, que a gente sabe muito bem que é um escritor brasileiro, que agora vive há muito tempo lá na Suíça. Graças a Deus eu nunca tive o desprazer de ler um livro dele. Cada um tem o seu gosto, eu não gosto do tipo de literatura dele. Ninguém, eu prefiro Érico Veríssimo e outros tantos aí. Sim. Machado de Assis, que é o meu preferido. Sim. Eu gosto desse tipo de literatura. Mas ele disse o seguinte, olha, as pessoas deveriam deixar de comprar produtos brasileiros. Errou, mas errou muito, não dá nem para falar, porque a diferença, o Paracelso, ele já falava na Idade Média, que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Isso que o Paulo Coelho falou não é nem veneno nem remédio, isso aí é uma... ele próprio já deve ter reconhecido e se arrependido disso que ele falou, porque no momento em que todo mundo está tentando se recuperar economicamente, aí nós temos um dos grandes expoentes da nossa literatura, que pode ser uma literatura controversa, por conta da temática que ele explora, mas ainda assim é um dos grandes representantes da nossa cultura, que projeta o Brasil para o mundo, então ele tem o seu valor. Os seus leitores podem eventualmente ser mais ou menos fervorosos com relação à teoria literária, com relação à questão das artes, mas é fato que no caso presente o Paulo Coelho efetivamente deixou a desejar. Quando ele fala que é para se promover um boicote contra os produtos brasileiros, se boicotar as exportações brasileiras, é como se ele estivesse dizendo, vamos condenar o meu povo brasileiro à pobreza. Isso não pode acontecer. Mas quem mora na Suíça há tanto tempo lá, né? Não sei se é em Berna ou Zurique, não sei, mas ele mora em frente àquele famoso lago que tem lá, eu acho que é Berna, e eu acho que as pessoas perdem completamente a visão de quem mora num país pobre. Poderia fazer a mesma coisa que o ministro do Meio Ambiente falou para o Leonardo DiCaprio, por exemplo, coloca o seu dinheiro onde você coloca a sua boca. Não é já que está querendo que nós não exportemos mais a nossa produção, que nós não movimentemos a nossa economia? Então, lá da Suíça, é muito bem-vindo. Mande ele contribuir, então, com o fundo do auxílio emergencial brasileiro, que está em torno de 50 bilhões ao ano. Então, ele vai pegar e contribuir. Se ele não concorda com as nossas exportações, que a nossa economia volte a andar, então que ele contribua, já que é milionário e mora na Suíça, né? Ô Ferreira, a cultura que nós tínhamos dentro do governo militar, eu me lembro o general Médici na época, fazendo aquela bendita transamazônica, que uns tempos depois ela desapareceu, era justamente isso, né? Quanto menos mata, mais integração. Eu acho que a desgraça da Amazônica começou ali, quando aquela transamazônica foi construída, que eu não vi resolver nada. E a partir daquele momento entraram na floresta e fazem o que estão fazendo hoje. Parece que nenhum governo, desde os tempos aí dos militares, conseguiu mais controlar na Amazônia, proteger indígenas, evitar garimpeiros, quer dizer, virou uma terra de ninguém realmente, né, ô Ferreira? O Médici, né, o Emílio Garrastazu Médici, que foi o mais sanguinário de todos os presidentes militares, né, começando com Castelo Branco, depois veio o Costa e Silva, ele foi o terceiro, o Geisel foi o quarto e o Figueiredo foi o quinto. Mas respondendo a sua pergunta, o governo militar ele incentivou muito, talvez até por ignorância,
ocupar a Amazônia. Tem um primo que saiu aqui do sul do Espírito Santo e ganhou terra no Acre, porque o governo dava terra para a pessoa, para ela produzir, e para produzir tinha que desmatar. E aí o que ele fazia? 50% ele criava gado, outro 50% ele era agricultável, ele plantava, ele colhia, por consequência ele vendia. Então ali começou, não era essa, não se falava em meio ambiente. O meio ambiente, teoricamente, o curso de gestor de meio ambiente, ele é novo. Cuidar do meio ambiente, principalmente num país de terceiro mundo, é coisa nova. E o governo militar, através do Médici, e depois continuou com o Geisel, incentivando a ocupação da Amazônia. E a Amazônia se entende, né? Desde o Pará, passando pelo Amazonas em si, e pegando também o Acre. E com isso, houve aquele pessoal que veio principalmente do sul e se alojou ali, criou família, criou fortuna, através do desmatamento. Inclusive, Sorriso hoje no Mato Grosso é um dos maiores produtores de grãos e são gaúchos e paranaenses, né? Sim. O Mato Grosso do Sul, quer dizer, o limite, a Amazônia legal brasileira, ela vinha até perto do Mato Grosso do Sul ali, né? Uma parte dela. Sim. Ali, né? O centro-oeste brasileiro, ele é bastante pródigo no sentido de que há vários cruzamentos de biomas. Sim. Então ali a gente encontra resquícios de mata atlântica, descendo um pouco da floresta amazônica, e você tem uma mancha enorme que é a mancha de cerrado. Então, quando se abre essa nova fronteira agrícola, é efetivamente um grande momento em que os povos do sul, do sudeste, encontram a oportunidade de explorar um novo horizonte agrícola. E nesse sentido, Sinop, por exemplo, Sorriso, Alto Parecis, foram cidades que foram construídas de modo planejado para quê? Para justamente atender essa nova demanda. Esses povos do sul, efetivamente, construíram grandes fronteiras agrícolas e hoje são responsáveis pelo sucesso do agronegócio. Né? E tem boas churrascarias ali, né? Porque boi tem a vontade e os gaúchos sabem fazer isso muito bem, né? Economia, o senhor vem falar de restaurante. Mas é economia a churrascaria por ali. Eu acho que sim. Bom, o Ferreira é antigo, né? Porque eu gosto de conversar com o Ferreira, que ele é uma verdadeira enciclopédia, né? Ele parece o Museu Imperial de Petrópolis, aquele museu que pegou fogo no Rio de Janeiro, né? Que são os 3 maiores museus que nós temos no Brasil. O do Ipiranga não sei se está, mas o do Rio era o primeiro, Petrópolis o segundo, e da sua cidade, aí, em Minas, aí, era um dos 3 mais importantes com o Museu do Ipiranga. Agora, ô Ferreira, essa questão dos índios, você se lembra dos irmãos Vilas Boas? E aquele seu inspirador chamado Amaral Neto, repórter daquela época? Os irmãos Vilas Boas passavam a visão de sertanistas que estavam trazendo os índios para a comunidade, para... Como é que eu posso dizer o termo aí que a gente fala? Quando você fala que você quer trazer o índio para o meio... Civilização. Nós vimos essa tragédia acontecer quando os missionários da Companhia de Jesus aí, que fizeram, os jesuítas, que fizeram a primeira investida e depois abriram com os bandeirantes, a história a gente sabe como é que acabou. E agora, recentemente, você viu que os índios soltos que estão lá, que não querem saber dessa história de civilização e nem de serem convertidos ao catolicismo, e muito menos de ser crente, meteram uma flechada no cidadão lá do INCRA. E eles, na época, faziam isso. Quer dizer, eles descobriram, entre aspas, os índios Yanomamis e outros mais, e outras tribos que estavam bem soltas lá, e acabou acontecendo o que nós estamos vendo hoje, Marcelo. Tem alguns grupos de índios isolados. Fica Marcelo e Ferreira, né, para debater esse assunto, porque vocês entendem muito de índio. Vamos lá, Ferreira. Corta o Marcelo com o Ferreira aí, Essa história aí é a história dos índios isolados, né? Há uma série de grupos que ainda estão estão agora encontrando o que a gente chama de civilização, embora a civilização deles seja muito melhor e muito mais antiga que a nossa. Mas são obrigados a ser cristãos, Marcelo? Não são. Mas estão sendo. Não, eu sou cristão porque eu gosto, mas se eu fosse índio, por que eu teria que ser convertido? Então, é que esses índios que atacaram o sertanista lá, eles não estão nem sabendo do que se trata a religião. Eles simplesmente se sentiram ameaçados dentro do seu território e atacaram. Eles nem sabem o que é o homem branco. Né? Outro dia, viu, Ferreira? Eu vi um documentário de um sertanista da FUNAI que ele vai periodicamente de avião, eles têm um campo de pouso lá no meio da Amazônia e eles cuidam de uma dupla de índios isolados. E a coisa de uns 20 anos. Então ele diz assim, olha, quando eu conheci esse índio, ele era pequenininho, era um curumim, era um garotinho. E aí no documentário que eu assisti, esse já está adulto, já está com um homem ali de uns 18, 20 anos.
anos. E eles levam camiseta, dão vacina, eles cuidam dele. Este tipo de intervenção é até razoável aceitar, mas pergunta se os índios queriam isso aí. Não, mas inclusive o Bolsonaro Ferreira disse que os índios querem caminhonete, querem TV a cabo, eles querem inclusive celular. Índio não quer ficar, eu não quero mais apito, não. É igual criança, você cria o menino lá, o bebezinho igual você criou o seu aí, sem açúcar. No dia que ele vai na escola, chupa uma bala, acabou. Ah, pegou o gosto, né, Ferreira? Mas o Bolsonaro está citando uma exceção como se fosse uma regra. É evidente que tem. Tivemos até Mário Juruna, deputado e eleito pelo Rio de Janeiro, que não tem uma tribo sequer. Mas veja bem, em Minas Gerais ainda tem os Malacaxis, né? No Rio não tem. Juruna foi eleito deputado pelo Rio, né? É aquele do Mário gravador, Juruna ainda que é a pita. É aquele do gravador. É. Ele imagina hoje não precisa do gravador. Ele gravava e falava assim, o senhor disse que ia votar tal projeto. Eu não falei isso não, tá gravado. Pum, colocava aquele FIPS que a gente trabalhava aí nas rádios, aí, Ferreira, na nossa época, e o cara ficava com o cara de taxa na frente da imprensa lá, que ele provava mais do que. Ele era um índio avançado, mas esse sertanista que morreu foi uma perda muito grande para a causa indígena. Ele era muito querido no meio, só que houve uma infelicidade. Ele entrou numa área para ter uma visão melhor, porque naquela área é uma área intocável, o índio sabia disso. O índio não estava escrito que era um amigo, né? Para o índio isolado era um inimigo, né? E voltando a falar no Mato Grosso, aí o Marcelo citou o gaúcho paranaense, o próprio Sinop, que nasceu, o Rogério Ceni. O que quer dizer Sinop? Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná. Uma empresa do Paraná se instalou lá, e os iniciais viraram Sinop, fundou uma cidade muito avançada, muito progressista, através do paranaense. E essa é a ocupação do Mato Grosso, embora o assunto aqui é índio, são Sinop iniciais. Onde você tirou isso? Repete de novo aí. O que significa Sinop? S-I-N-O-P. Eu não estou lendo... Eu não estou lendo em lugar nenhum, não, mas pode qualquer telespectador entrar aí na internet e pesquisar, que eu estou olhando aqui hoje, eu estou me vendo, e segunda-feira passada eu não me vi aqui no computador da esquerda, né? Embora o Kilder Oliveira, aquele que nós trabalhamos junto no rádio aqui, o Kilder, eu não tenho essa, né? Nem esquerda nem direita, não. Eu sou do bom senso, né? Essa história de vetar essa farra das igrejas aí e depois pedir Congresso. Essa é a nossa próxima pauta. É a nossa próxima pauta. Isso, é pauta bombástica, terrível, lamentável. Mas Sinop quer dizer o seguinte: Sociedade Imobiliária do Noroeste do Paraná. Que, tirando isso tudo, virou Sinop. Pode pesquisar isso aí. Eu não sei quem foi. Eu tenho uma grande amiga lá no Mato Grosso, em Cuiabá, que é a jornalista Márcia Paz, está nos assistindo. Mas é isso mesmo, é o paranaense que foi para lá, o gaúcho também. Hoje eles estão indo para o norte de Tocantins, que é a questão do Mato Pita, né? Que é Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins. Depois eu vou pesquisar aqui e te falo o que é. Mas Sinop, você olha no computador esquerdo aí, olha no computador esquerdo. Bom, eu tenho uma péssima notícia aí para quem é admirador do ex-presidente Lula, que hoje ele foi denunciado por lavagem de dinheiro. Só que agora a história é diferente, né? Porque o Marcelo Odebrecht provou que deu um cheque de 4 milhões de reais e provou que foi entregue ao Instituto Lula. Eu não sei o que vai acontecer, né, nessa história toda. É mais um processo, parece que foi uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, que estava tentando... A segunda turma tentando arrumar um jeitinho aí. Mais uma... segunda turma, ela promete ainda. Promete? Promete. Mesmo com a chegada do Fux, isso eu ia perguntar. Pode ser que a gente tenha aí uma reviravolta na ideia. Você acha que criaram um clubinho dentro do STF ali? Criaram. Olha só, podemos entrar nisso já? Podemos já. Então vamos lá. O STF, ele é uma das melhores ou das maiores instituições que o país tem. Então, nesse sentido, nós temos que respeitar. Nós temos que olhar com muito carinho, porque é uma das instituições chegou da democracia. O cheque lá, desculpa, o cheque lá do... lá o cheque, olha, nós temos agora recibo, propina com ali recibo. É 1 milhão, né, mas Os caras estão assinando, é muito dinheiro, né?
Chegou agora, ele chegou voando aí, por isso que eu falei. Mas vamos continuar com o nosso querido ministro. E o STF, né, a gente está contando aqui como que funciona basicamente o STF, a sua composição. Tem uma ala do STF brasileiro que ele é conjuntural. Ele está efetivamente preocupado em atuar como um órgão de Estado. E tem uma outra parte do STF cuja preocupação principal é fisiológica. Ela está preocupada, essa parte do STF, preocupada em fazer política e política partidária. Não só atuar politicamente, mas fazer política partidária. Então há esses dois polos e é nítido isso. Qualquer cidadão do povo, qualquer cidadão que não seja versado no meio jurídico, olha para o STF, pelas notícias que pipocam na televisão, no rádio, na internet, fala assim, olha, parece que tem alguma coisa esquisita no STF. Parece que um grupo tentando acabar com a Lava Jato e tem um grupo tentando proteger. A este grupo que tenta proteger se dá o nome de estrutura conjuntural, preocupado em ser um órgão de governo, como de fato tem que sê-lo. E de outro lado, fala assim, olha, tem uma turma que está parecendo que quer acabar com a Lava Jato. Esse grupo é chamado de grupo fisiológico. E agora, com a chegada do Fux à presidência, a presidente rotativa do STF, a expectativa é que os procedimentos da Lava Jato, como conjuntura, como necessidade do Estado brasileiro, como objeto-alvo da cidadania brasileira, seja reforçado. E, nesse sentido, esta nova denúncia e esta nova acusação, ela coincide com a transição do Fux e é muito bem-vindo. Bom, o ministro Luiz Fux, hoje ele foi para São Paulo, sentiu lá um pouco de febre e está com Covid-19, está sendo tratado, diz que os sintomas são leves. Na semana passada estava com um monte de gente ao lado dele lá, e pessoas idosas, né? Inclusive o próprio presidente da República estava do lado, mas já teve... Tem barreira acrílica, né? Pode ver, a gente deu uma olhadinha no vídeo hoje, porque... Você estava preocupado, né? Estava preocupado. Mas ele estava lá com barreiras acrílicas, etc. Mas ainda assim, não foi possível evitar, né? Ô Ferreira, me conta um negócio aí, o Luiz Fux ele foi indicado aí por quem? Foi pelo Lula? Ele é apadrinhado do Lula ou da Dilma Rousseff? É da época do Lula, né? Temer. Você sabe que aí você me apertou. Mas você sabe tudo, pô. Olha no computador esquerdo aí. Não, da esquerda está o vídeo aqui. Eu sei, o único que eu sei que foi indicado é o Marco Aurélio Mello, que foi indicado pelo Collor de Mello, porque eles são primos. Esse é o único, mas os outros, claro. E eu sei que até agora o Bolsonaro não indicou ninguém, ainda bem até agora. Mas diz que o Fux é carioca? O Ives Granda Martins, eu acho que é um bom nome, né? Então, já está correndo aí nos bastidores que a Damares Silva, né? Você está brincando. A Damares Silva, ela pode ser indicada como ministro do STF. Me parece que o Fux, ele vem de uma herança do Temer. Não, foi indicado pelo Temer, me parece, eu não tenho certeza disso também, mas a Damares, o nome da Damares... O único que foi indicado pelo Temer foi o ministro aqui de São Paulo, né? Qual deles? Eu gosto dele, ele é novo, ele é novo. Foi secretário esse de São Paulo aí, eu esqueci o nome dele. Foi ministro da Justiça do Temer. Eu gosto dele, embora ele veio... A gente está fazendo um jornalismo louco aqui, esquece o nome de todo mundo. Não, a gente dá bastante informação aqui, informação nenhuma, né? Porque a gente não sabe o nome do... É a idade aqui. Ferreira, para você aí, vamos lá então. O presidente, ele vetou lá a questão da dívida das igrejas, porque estaria, inclusive, abrindo mão da arrecadação. Isso aí pode dar uma improbidade administrativa. E não pode abrir mão de receita. Principalmente porque são dívidas. Por exemplo, o Sem Alma, ele trabalhou na Igreja Mundial do Poder de Deus, da Universal lá. Tem funcionários lá, né, Sem Alma, que recebem, né? Tem pastores que recebem. E quem recebe... Quem é empregado... Não tem pastores, não. Todos os pastores recebem. Então tem que pagar INSS, né? Se a renda for maior... Tem que recolher INSS. E tem que pagar também imposto de renda, dependendo da renda do cara. Não, estou falando sério, não é brincadeira. Você pegar dinheiro da igreja e comprar rede de televisão já é um absurdo. Mas conseguiram fazer. Não só igrejas crentes, mas também as igrejas católicas, aí, rádios e tudo mais. Mas, já que a lei permite... Permite. E sabe por que não é tributado? Porque ela entra dentro do Estatuto da Prebenda. A Prebenda, ela não é um salário.
Então, o nosso imposto de renda aqui no Brasil, ele tributa salário e considera salário como se fosse renda. Mas a prebenda, ela é considerada como uma ajuda de custo. É tal qual o funcionário quando vai viajar. Mas se você contrata na televisão lá o cara que vai filmar lá da igreja, tem que pagar o salário do cara. Sim, mas aquilo entra como, por exemplo, uma ajuda de custo. Bom, mas então tem uma dívida aí que você sabe de quanto que é essa dívida. E essa dívida é em cima do INSS, que descobriu aí, inclusive, algumas coisas que fizeram a igreja aí que acabaram gerando despesas. Sim, eles têm imobiliária, tem emissora de televisão. Então já deixou de ser. Deixou de ser. E o presidente, para não tomar um impeachment, ele foi lá e vetou. Mas disse assim, bom, eu espero que agora o Congresso derrube meu veto. Ou seja, passa a responsabilidade para a bancada de 170 pastores, padres e outros mais lá. Eles disseram que eles têm voto suficiente para derrubar esse veto. Então, e eles que ficam... E eles que ficam com o negócio. Sim. Ferreira, igreja é um bom negócio, né? Quando você vê aquela cruz assim... Maravilhoso. Ótimo. A cruz é o maior símbolo, né? A cruz é o maior símbolo, né? Uns falam igreja, outros falam centro de arrecadação. Porque esses auto-intitulados bispo, missionário, pastores, a África parece que tá atrasada, mas não está não. Tem país da África, se você quiser montar uma igreja lá, seu Estorino, você tem que apresentar um diploma de teologia, tem que apresentar um diploma. Não é assim chegando, né, bom vendedor, tem bom papo, milagre, que você abre igreja lá não. Isso que o Bolsonaro fez, isso é de uma irresponsabilidade. Se o meu cliente de contabilidade é imposto, se ele não pagar, se ele não recolher o INSS do funcionário dele, é apropriação indébita, por que a igreja vai ficar sem pagar? Pois é, eu também Outra acho coisa, isso. Não, esse prolabore que dá aí para o ajudante, e na hora de aposentar? Embora aposentadoria vai ser uma palavra no futuro extinta do dicionário, mas e na hora de aposentar? E a conta dele? Por que ela não apareceu? É verdade. Isso é de uma eu não tô, de todas as elas, porque o católico também está envolvido nisso. Mas essas neopentecostais aí, essas que têm dono, que a igreja não pode ter dono. Essas que têm dono do auto-intitulado bispo, do auto-intitulado apóstolo, essas igrejas, essas que estão lesando. Por que o comerciante tem que pagar, o industrial tem que pagar e a igreja não? Agora é bom deixar claro que isso aí não são todas não, né? Você fala assim, as igrejas, crentes... Tem igrejas aí, tipo a Congregação Cristã no Brasil, que ninguém ganha dinheiro lá. Tem as igrejas aquelas igrejas mais antigas aí, as neopentecostais. A Batista, a Adventista. Então, nem são todas, mas tem uma que não tem dono. Tanto é que o filho do R.R. Soares foi o cara que relatou essa história toda, e pegaram de maneira... Isso que eu te falo, tem hora que deputado tem vontade mesmo de não votar mais em ninguém. Tinha um projeto lá que não tinha nada a ver com isso, ele foi lá e meteu uma emenda com relação às igrejas. Não tinha nada a ver com a história. Essa isenção, ela é protegida pela Constituição. A Constituição, ela reserva aos templos religiosos, sejam de natureza africana, sejam os templos católicos, sejam os templos evangélicos ou de outras denominações, todo tipo de isenção é protegido pela Constituição. No entanto, não é deste tipo de proteção que precisa de emenda constitucional para derrubar, por maioria, por quórum qualificado no Congresso, para se desfazer. Não é este tipo de ideia que está sendo colocado no veto do Bolsonaro. O que o veto do Bolsonaro fez foi justamente fazer o quê? Ele passou para o Congresso a ideia de se não pagar dívidas já acumuladas por todos esses tempos. E ajuizadas, inclusive. Inclusive. Que é o pior de tudo, né? Ele não pode legislar em causa própria. Então, ele passou para o Congresso, que tem a faculdade, a prerrogativa legislativa, passou para o Congresso e falou assim, olha, se eu fosse parlamentar, eu derrubaria meu veto. Mas como derruba o veto? Fundamentando, criando um dispositivo legal que se autorize a abrir mão dessa receita. A renúncia fiscal, ela tem que ser feita mediante lei. Do contrário, ele sim poderia sofrer processo de impeachment. Mas se o Congresso derrubar isso aí, se o Supremo Tribunal Federal achar que também não é legal, não é isso? O que vai acontecer? Sim. Vai ser anulada. Sim, certamente, certamente. O que está dizendo aí, ô Diego, aí? Quem deve tem que pagar. Lógico que tem que pagar, a gente paga. Tem que pagar. O Carlos é contador lá. Dublê de repórter, mas ele é contador. Carlos Ferreira. O Ferreirinha? É contador. Contador com diploma. Igual tem ali o Sem Alma ali, que tem curso de teologia.
Pode usar lá para abrir a igreja dele lá. A gente está preocupado aqui. Exatamente isso aí. Bom, vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? A cara de pau vai sobrepor dentro do Congresso Nacional, que vão derrubar realmente. Sim. Aí, vamos ver o que vai acontecer, que o Supremo Tribunal Federal pode agir nesse canto e dizer não, está errado, anula certamente. E vai ter que pagar. Isso tudo é matéria para o STF. Com o Luiz Fux agora a coisa pode mudar, né? Quem sabe, né? Agora se cair na segunda turma, não sei como é que fica aí. A segunda turma eu vou te falar, viu? Tá certo. Nem aí. verba de merenda eu ponho lá, viu? Tá certo aí. Nós falamos hoje. Marcelo, mais algum assunto aí dessa semana que você viu aí, que você gostaria de colocar? O Ferreira, alguma coisa aí? Rio de Janeiro, por falar aí, o Rio de Janeiro está cada dia mais interessante, hein? A gente está falando de igreja, agora disseram que a Prefeitura do Rio é justamente o quartel-general da bandidagem de novo. E eu achava que o Eduardo Paes aí, que foi prefeito do Rio, estava isento, que estava um cara, também está no meio. Sobra alguém no Rio de Janeiro, ô Ferreira? Sobra não, só praia, só sobram as praias. Mais nada, Storino. É uma coisa impressionante. Você tem o Cabral. O Cabral foi uma das maiores decepções desse país. Jovem, foi deputado estadual, foi senador da República, defendeu o idoso no Estatuto do Idoso, governador do Rio por 8 anos, tinha tudo para planejar de uma presidência da República, almejar isso, que ele é novo, filho de um pai muito conceituado, que hoje está com mal de Alzheimer, que é o Sérgio Cabral Pai, que além de carnavalesco, escritor, sambista, vascaíno, embora vascaíno manche um pouquinho o currículo, o Sérgio Cabral se envolveu, ele reconheceu que o dinheiro que ele roubava era uma doença e está condenado a 200 anos de prisão. Cleptomaníaco e a coisa não tem... Cleptomaníaco Cleptomaníaco de colarinho branco. De fortuna, né? Eu conheci um cara que trabalhou comigo na televisão lá, que ele roubava gravata. Numa loja chamada Glamour, ele entrava na Glamour, na Galeria Pio 10, e tirava lá um lenço, uma gravata. Não seria rabino, não? O pai dele já sabia, falou assim, ó, deixa ele levar o que quiser, porque ele é cleptomaníaco, entendeu? E ele... Eu vou pagar a conta depois. O cara tinha esse prazer. Agora esse aí tem prazer de roubar. Por que ele não roubava na sarinha aí, chinelinho, coisinha barata? Ele gosta de roubar diamantes da HSTE. Mas o quê? É muito fácil, né? Ser ladrão desse jeito, né? Ah, que cleptomaníaco sofisticado, hein? Tá bom. Agora o pai dele também não é muito inocente não, que eu trabalhei com o pai dele no Jornal do Brasil aí. Estava recebendo aí mesadas de 20 mil reais por mês, viu? Também o Serjão, o colega dele também. O Serjão está recebendo 20 mil por mês aí e era presente do filho. Eu não sei que um governador que ganha 30 mil por mês pode dar para o pai 20 mil de presente. É complicado, hein, Ferreira? Me engana que eu gosto, hein? É difícil, hein? Falar na criptomania, na sua cidade que você vai receber o título de cidadão benemérito, tinha um juiz também... que o honorário é quando nasce em outra cidade. Arruma o Marcelo aí, que ele vai também com o ficha de lei junto aí, arruma um título para ele também. O dele você vai arrumar em Santos Dumont. Santos Dumont. Benemérito em Santos Dumont. Um pouco mais à frente. Não, lá não seria benemérito, lá seria honorário. Mas falando aí... Vamos lá, o juiz, fala do juiz aí. O juiz é o seguinte, a mulher dele entrava nas lojas aqui na região central da cidade e roubava perfumes importados, principalmente da França. E ele anotava, depois ele pagava isso aí religiosamente. Falando do Rio, o Rio só muda o modus operandi, porque realmente a questão do roubo do Rio é uma coisa endêmica. A prisão do Cabral, a prisão do Pezão, que o Pezão hoje está preso em Piraí, no sul do estado. Eu tenho um vizinho no bairro que eu moro, que é primo do Pezão. Olha. E ele realmente não livra a cara do Pezão. Eu pensei, imagina o Pezão de tornozeleira com aquele Pezão todo. E eles só continuaram roubando, foram presos, mas a coisa não estancou. Os outros que vieram continuaram. Você vê agora o Crivella, está enroladíssimo aí, apesar de mostrar que a honestidade dele é tão grande quanto a fé, mas está complicada a situação. O Rio tem dinheiro do royalty do petróleo, que é muito grande, mas isso vai tudo para o ralo, né, Storino? Lamentavelmente, Ferreira, é uma situação que é muito difícil. Como é que funciona esse negócio do pessoal ter escritório do crime dentro da Rio Tour? Os caras me montaram. Não, é verdade. Como pode o negócio? Mas a Rio Tour só tem 2 grandes eventos, pequeniníssimos.
Um é o carnaval, o outro a virada do ano lá, que leva 1 milhão de pessoas para a praia de Copacabana, né? Duas coisinhas pequenas, né, Ferreira? Mas a virada do ano é em um dia só, né? O carnaval tem vários dias, que além dos desfiles, depois tem a volta das campeãs, e envolve muito mais, né? A virada do ano é o ano inteiro, porque o carnaval no Rio, ele não termina na quarta-feira de cinza, não. A quarta-feira de cinzas já se começa a planejar o carnaval do ano seguinte. É uma indústria, é uma coisa, dá um lucro muito grande, não só para os carnavalescos, para os hotéis, enfim, é uma coisa gigantesca. Você que mora aí nos fundos do Rio de Janeiro, falar um pouquinho desse carnaval aí, que o carnaval do Rio, sem dúvida nenhuma, é o melhor carnaval, para quem gosta. A gente sempre teve um ritual, que eu acompanhava lá na Portela, lá no Império Serrano, que são do ladinho ali, lá em Madureira, era o seguinte: quando chegava julho, havia a escolha do enredo. Aí, a partir disso, começavam a montar os carros alegóricos, as alegorias, aquela coisa. Chegava em outubro, Ferreira, nesse período agora que nós estamos chegando em outubro, escolha do samba enredo. E o pessoal trabalhando, porque normalmente carnaval é fevereiro. Então, durante 6, 7 meses, um trabalho intenso. E tem aquela cidade do samba, que fica ali perto da rodoviária Novo Rio, ali no Rio, na entrada do Rio de Janeiro. O que esse pessoal está fazendo, Ferreira? Está tudo parado no Rio de Janeiro ou não? Há uma expectativa de o carnaval não ser adiado, de ter o carnaval. E estão fazendo fantasia? Você sabe que os carnavais... Não, mas estão planejando, né? Colocando na prática, não, mas eles estão desenhando as fantasias, porque se a pandemia... Não, pois mas se a pandemia ceder, eles vão trabalhar 24 horas, aí o dia e noite, para colocar na avenida. Eu não sei se para viajar em fevereiro ou março, eu ainda não olhei o calendário, são datas móveis. E você veja bem, os carnavalescos, eles são contratados a peso de ouro. O que Joãozinho 30 fazia no passado, o maranhense Joãozinho 30, hoje é o Paulo Barros, é contratado não só pelo samba do Rio, como também pelo samba de São Paulo. E a essa altura, eles estão, se não estão escolhidos, estão selecionados, porque se a pandemia ceder, eu acredito que o carnaval saia. Vamos para os números da Covid, aproveitando aí, cada dia a gente vê. Eu ligo os jornais da noite, está caindo a média móvel, está caindo isso, mas a gente vê pessoas morrendo ainda, vemos muito sofrimento a todo instante, são de todas as classes sociais. E vamos ver os números aí. Coloca para mim os números aí das áreas de cobertura aqui da TV Morada, por favor. Aí, começamos com São José do Rio Preto. Já temos aí 491 óbitos. Temos 16.010 pessoas curadas. E já foram confirmados quantos casos aí? 18.648. Só que esse dado aí já está meio desatualizado. Está desatualizado, passamos de 500 Já passamos disso aí, daqui a pouco a gente volta isso aí. Esse aí está super desatualizado. Aí. Sim. Esse é do dia 9 aí. Coloca Ribeirão Preto para a gente, por favor, aí está atualizado. Coloca Ribeirão Preto aí para a gente. Aí. Ribeirão Preto, 23.811 casos confirmados, 636 óbitos aí. Todas as cidades, todas as regiões do estado de São Paulo estão na fase amarela. Quem pisar no tomate, segundo o governador do estado, que estará aqui em Rio Preto amanhã inaugurando a DEIC, volta para o vermelho. Está aí Araraquara. Araraquara apresentou até agora 39 óbitos. Foram confirmados e nós temos aí o número de casos 3.662. Uma situação até certo ponto controlada na cidade de Araraquara, aí, que o prefeito Edinho Silva tem feito um trabalho bom com a secretária Eliana lá na cidade de Araraquara, né? Sim. Os números, eles são capazes de atestar que efetivamente a média móvel e a curva de contágio e também a curva de óbitos, ela está numa descendente e numa descendente relativamente acelerada. Isso é sinal de que a pandemia está efetivamente nos deixando, mas também não quer dizer que seja o momento de a gente relaxar com os cuidados. O distanciamento social, lavar as mãos, higienizar, usar a máscara, ainda são atos que devem ser praticados e isso vai ficar
ficar na nossa vida por muito tempo, mesmo com a chegada das vacinas, que por sinal foi retomada os estudos ali da vacina de Oxford com a AstraZeneca, e esse dado de hoje fez com que as pessoas ficassem mais animadas, mais conscientes, mais tranquilas, porque o estudo que é mais promissor, isso no mundo inteiro, sendo retomado, apesar daquele contratempo que ocorreu semana passada, os estudos sendo retomados faz com que tudo volte a andar de um modo um pouco mais compatível com as expectativas das pessoas. Tá bom, então nós temos agora sim o atualizado, né? Tranquilo. Acontece. Olha aqui, nós temos então 534 óbitos em São José do Rio Preto. Já foram confirmados, Marcelo, 19.566 casos. Sim. Você vê o universo de pessoas ali notificadas, mais de 80 mil, quase 81 mil pessoas. Sim. E testadas, mais de 70 mil. Marcelo, testado, vamos fazer uma conta rápida aqui, olha. Vamos colocar 20 mil casos ali confirmados, praticamente, deve chegar isso amanhã. Se nós levarmos em consideração, qual que é a proporção que estavam levando de contaminação em cima de cada um? Vezes 5, vezes 10, vezes... Olha, o que eu sei é que hoje o Centro de Contingência do Governo do Estado de São Paulo divulgou que nós estamos com uma condição de testagem comparável à de países como a da Alemanha, a como dos Estados Unidos, ou seja, nós estamos ali numa taxa de 96 para cada 1.000. 96 para cada 1.000. Então, isso é muito bom. Por isto, segundo o Centro de Contingência do Plano São Paulo, confirmou hoje, que a nossa média móvel está descendendo, que ela está em franca queda, justamente por quê? Porque a testagem permite rastrear e detectar onde estão os contaminados, o seu núcleo de relacionamentos, fazendo com que o isolamento seja rapidamente acionado, evitando que esse foco, que esse contaminado se transforme num super transmissor. Mas isso é fato e os números não escondem isso. Sim, mas aquela imunidade de rebanho, você acha que aqui, se multiplicar esses 20 mil aí, a gente multiplica por 5, por 10? Dá para falar assim, sem ciência nenhuma, sim, uma especulação de que nós temos pelo menos aí 1/3 da população para metade já que teve algum tipo de contato com o vírus. Isso é fato. Se aqui tem 450 mil habitantes, se a gente pelo menos ali, metade da população já está. Então, já teve vezes contato 10 com o ali, já temos aí pelo menos 180 mil pessoas. Por aí isso também que está caindo aí. Ou seja, é a vacina imediata aí. A vacina vacina natural, né? Ferreira, Rio, Minas aí. Como é que está a situação para você contar para a gente? Eu olhando o número, quero falar uma coisa meio que local. Juiz de Fora, 19.221 casos suspeitos, 5.290 casos confirmados e 84 óbitos. Dos 273 leitos, Torinho está com 209 ocupados, ou seja, 76,56%. Claro que tem que considerar que são 184 vidas perdidas e se envolve aí cerca de 2.000 pessoas em luto, que perdeu algum ente pela Covid, né? E em Belo Horizonte, por exemplo, ontem perdeu o cantor Parrelito, nós que somos do interior, do trio Parada Dura, Parrelito, com 67 anos, morreu da Covid, ele que tinha outros problemas de saúde e acabou morrendo. O Rio, o número está muito grande. Macaé, que é uma cidade de cerca de 300 mil habitantes, 13 de fevereiro, no fim de semana, contando de sexta-feira até hoje. Isso é um número muito grande. Então, tem lugar que você, se Juiz de Fora está aparentemente sob controle, com as regras sendo seguidas, outros lugares não estão. E eles não conseguem explicar isso. Por que Macaé não tem controle? Por que Petrópolis, que é uma cidade turística, que não está recebendo turista nesse momento, também não está sob controle? Baixada Fluminense, em especial Duque de Caxias. Então, são números alarmantes, apesar dos técnicos informar que eles estão estabilizados em tendência de declínio. Vamos aguardar e torcer muito, Torino. Ok, Macaé é um porto bastante movimentado. Você sabe que ali tem as plataformas de petróleo, é uma movimentação intensa. É o mesmo que fala de São José do Rio Preto. O aeroporto daqui é um dos 5 mais movimentados do estado de São Paulo. Então, tem as suas particularidades aí, Ferreira, que talvez justifique isso. Agora, eu acho os números de uma cidade como Juiz de Fora bastante baixos, né? Bastante baixos. Mas, quem sou eu para discutir? Daqui a pouco vão ter que fazer o que fizeram no Amazonas, voltar tudo atrás para ver quem morreu, se realmente testou, é o que está acontecendo no Amazonas. Vai fazer exumação de cadáver, que não vai acabar mais. Vai brigar na justiça todo mundo aí. Mas...
Tomara que seja esse número aí. Ferreira, obrigado pela participação, hein? Continua no Um abraço a você do computador. Isso, continua sim. Só para lembrar que ontem o Flamengo perdeu e o Flamengo é igual audiência no fórum. Sem juiz, não vale nada. Esse é o barrismo dele aí, porque ele é tricolor. Não, tem essas coisas. Tem aquele computador dele lá. Marcelo, vamos embora? Vamos lá, então. Tá bom. O pessoal que gosta de curtir o nosso programa pode assistir aí no YouTube, no Facebook, através da Insat TV. Está lá o nosso programa e se você quiser deixar mensagens também, pode deixar lá, que no próximo programa a gente coloca o que não deu para colocar hoje. Eu agradeço a audiência de todos vocês, desejando uma excelente semana. Amanhã, terça-feira, já que nós estamos no início de semana, nós teremos aí, a partir do meio-dia, o nosso programa O Morada Agora, através da TV Morada, passando para Rio Preto, para a região de Rio Preto, Araraquara e também Ribeirão Preto. Obrigado a todos, tenham todos uma ótima semana. Perderam a figura, né?